Olá, minha turminha do segundo ano. Bom dia a todos vocês. Peguem o livrinho de vocês aí da Conquista da Matemática e abram na página 80, tá bom? Podem acompanhar comigo, né, o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que é formando grupos, certo? Observem aqui é, esse quadro, né, que a gente tem com várias informações, certo? Vamos ler o que se diz. Vamos formar grupos com cubinhos para contar. Percebam que aqui nós temos duas colunas com cubos, né? Cubinhos pequenos, vocês podem ver aí no livro de vocês, certo? Na primeira coluna nós temos uma única quantidade e na segunda coluna essas quantidades vão mudando, né? A cada linha, certo? Vamos contar então quantos cubinhos há aqui na primeira coluna. Contem comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui na primeira coluna, todas as linhas têm 10 cubinhos, né? Vocês podem perceber que o restante tem a mesma quantidade que essa primeira aqui, né? Se vocês quiserem podem contar para conferir, mas são todas 10 cubinhos, certo? A gente acompanhando a linha até aqui, a gente percebe que aqui logo na frente tem a quantidade, né? De cada um. Temos aqui os cubinhos, certo? E aqui nós temos 10, né? Sabemos que aqui na primeira coluna todos são 10. Agora vamos aqui para a segunda linha, né? Temos 10 cubinhos aqui, não é isso? Mas nós temos um cubinho aqui nessa segunda coluna, né? Então como é que vai ficar esse resultado? Veja, aqui nessa coluna a gente tem os resultados. Então a gente tem 10, né? O número 10 que corresponde aqui a esse grupo de cubinhos. E nós temos também o número 1. O número 1 corresponde a esse cubinho aqui, que está na segunda coluna, certo? Então, para ter o resultado, a gente vai ter que somar, né? Quando a gente soma, a gente junta duas coisas, não é isso? A gente já falou sobre isso, né? Então, fica 10 mais, sinalzinho de mais, quando a gente vai acrescentar alguma coisa, quando a gente vai fazer uma soma, que é acrescentar alguma coisa, a gente sempre tem que colocar essa cruzinha, que é o sinal de mais, certo? Então, fica 10 mais 1, que é igual a 11. Né? E se eu tenho 10 e coloco mais um, eu fico com 11, beleza? Esse sinalzinho aqui que tem antes do resultado é o sinal de igualdade, certo? É um risquinho em cima do outro. E toda vez que a gente for colocar o resultado de alguma continha, seja de soma, de subtração, de divisão, de multiplicação, tem-se que ter esse sinalzinho de igual aqui, tá? Vamos continuar então. Veja aqui na terceira linha, aqui na primeira coluna, né? Na terceira linha a gente tem os mesmos 10 cubinhos que a gente contou, né? Tem 10 cubinhos, mas na segunda coluna a gente tem 2. Aí como é que fica essa soma, professor? A gente pega o número 10, que a gente já tem, que corresponde a esses cubinhos aqui. Colocamos o 10 aqui. Mais, porque a gente vai adicionar, né? Mais 2, né? Não tem 2 nessa coluna. São dois cubinhos aqui nessa linha dessa segunda coluna. Então é 10 mais 2. Se eu tenho 10 e coloco mais 2, eu fico com 12. Não é isso, pessoal? Aqui nós temos o número 12 e esse mesmo número escrito por extenso. Queria escrever por extenso, professor. É quando a gente coloca só a palavra que representa o número, né? Podem perceber que em todos os resultados dessas sominhas aqui, nós temos o número, né? O resultado está escrito com algarismos, né? E também com letras, certo? Vamos continuar. Aqui na quarta linha nós temos 10. Colocamos o 10 aqui. Mais 3, né? Não tem 3 cubinhos aqui nessa linha? 10 mais 3 é igual a 13. Vamos aqui para a quarta linha, né? Temos 10 na primeira coluna e temos 4 na segunda coluna. Então, como é que fica? 10 mais 4.
que é igual a 14, não é isso? Vamos aqui para a sexta linha, né, da primeira coluna, certo? Temos aqui a primeira coluna, sexta linha, temos 10, como a gente já havia contado, todos aqui são 10, mas na segunda coluna a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Então a gente tem a continha, né? 10 mais 5. 10 mais 5 é igual a 15. Vamos continuando. Aqui nós temos 10 cubos. Vamos ver quantos cubinhos a gente tem aqui na segunda coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 10 mais 6. Não é isso? Muito bem. Então aqui a gente tem 10 cubinhos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, né? Então, como antes, fica 10 mais 6, não é isso? Que é igual a 16. Vamos para a próxima. 10 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos, né? Então, é 10 mais 7, que é igual a 17, né? Continuando, a gente tem os mesmos 10 cubinhos. Coloco 10 aqui, coloco o sinal de mais. Vamos ver quantos cubinhos tem aqui nessa segunda coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então fica 10 mais 8, não é isso? 18 cubinhos. Vamos ver aqui na última linha que a gente tem os mesmos 10 cubinhos, mas nós temos, né? Coloca 10 mais, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? 10 mais 9 é igual a 19. Vamos continuar aqui nossa leitura. Os números abaixo representam a sucessão dos números naturais de 0 a 19. Né? O que é sucessão, professor? Sucessão é o número que vem na frente. Né? Por exemplo, qual é o sucessor do número 1? É o número 2. Qual é o sucessor do número 6, professor? É o número 7. Por que que sucessor é o por que o sucessor do número 6 é o número 7? Porque o número 7 vem depois do número 6, né? E assim vocês podem ver com todos os números, né? O sucessor do número 1 é o número 2, o sucessor do número 2 é o número 3, o sucessor do número 3 é o número 4 e assim sucessivamente, certo? Vamos ler mais um pouquinho, certo? Para resolver as situações das próximas páginas, vamos combinar que, certo? Aquilo que a gente já viu, né? Uma barrinha é formada por 10 cubinhos, né? Essas mesmas barrinhas que a gente já viu aqui, certo? Um cubinho só vale uma unidade, certo? E uma barrinha aqui que tem 10 cubinhos vale uma dezena, certo? Então, o que é uma dezena? Uma dezena é um grupo de 10 coisas, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser pedras, pode ser brinquedos, pode ser bolas de futebol, pode ser pessoas. Se eu tenho 10 de alguma coisa, quer dizer que eu tenho uma dezena desse produto, desse objeto, enfim, qualquer coisa, né? 10 é uma dezena, né? Quando eu tenho só um cubinho, eu tenho uma unidade. Se eu tiver dois cubinhos, eu tenho duas unidades, né? Se eu tiver 3 cubinhos, eu tenho 3 unidades. Se eu tiver 4, eu tenho 4 unidades. Se eu tiver 5 cubinhos, eu tenho 5 unidades. Se eu tiver 6 cubinhos, eu tenho 6 unidades. Se eu tiver 7 cubinhos, eu tenho 7 unidades. Se eu tiver 8 cubinhos, eu tenho 8 unidades. E se eu tiver 9 cubinhos, eu tenho 9 unidades. Professor, e se eu tenho 10 cubinhos, eu já falei que se eu tenho 10 cubinhos, eu tenho uma dezena ou 10 unidades. 10 unidades também são igual a uma dezena, certo? Então, recapitulando, vamos olhar aqui: uma unidade, duas unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades.
Aqui a gente tem 10 cubinhos em cada uma das linhas, que são 10 unidades, mas que também podem ser chamadas de uma dezena de cubinhos. Uma dezena que remete ao número 10, beleza? Então por hoje é basicamente isso, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar uma atividadezinha com vocês para vocês compreenderem melhor o conteúdo e mostrar o que aprenderam hoje, tá bom? Bom estudo!